Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho à tribuna hoje também para comentar o grave cenário, a grave crise que está enfrentando o país. Como disse o deputado Coutrin, isso que está acontecendo no Brasil é muito sério e nós não sabemos quais são as implicações, quais serão os resultados depois de todas essas intervenções e todos esses excessos cometidos, não só por políticos da oposição, mas os políticos eles estão cumprindo aí um papel de oposição, mas em especial pelo juiz Sérgio Moro, que extrapola as suas funções de juiz a ponto de rasgar a Constituição Federal do Brasil. E isso não é apenas uma palavra de um deputado de um partido aliado. Eu já disse diversas vezes, inclusive fiz críticas públicas ao governo Dilma em alguns momentos, e uma das principais críticas que faço e repito, foram as alianças excessivamente à direita que os governos Lula e Dilma fizeram. E que talvez hoje, muitos dos problemas que enfrentam são por conta dessas alianças. Os aliados de outrora, tão prestigiados, são os algozes hoje do governo da presidente Dilma. Mas nem isso, nem essas críticas me fazem ficar calado ou concordar com o que está acontecendo em nosso país. Vejo e destaco as palavras do governador Flávio Dino, que poderia estar calado, acompanhando o cenário para ver o que ia dar e depois se posicionar. Mas ele tem tido uma posição muito clara, uma posição de quem se preocupa com a história do país, de quem presenciou momentos obscuros da história nacional e que preza pelo regime democrático, preza pelo Estado Democrático de Direito. Está nos grandes jornais nacionais as diversas declarações que deu o governador Flávio Dino, de apoio às investigações, de apoio à Operação Lava Jato, de reconhecimento em algum momento às qualidades do juiz, mas sempre enfatizando que é preciso ter serenidade e que não se pode rasgar a Constituição. O juiz Sérgio Moro começou a errar da condução coercitiva do presidente Lula. E ontem chegou ao limite de expor nacionalmente uma fala do ex-presidente Lula com a presidenta da República, Dilma Rousseff. Como bem disse o deputado Coutrin, isso não fere a presidente, isso não fere o PT, isso fere a instituição da presidência da República, que é preciso ser preservada, é preciso ser respeitada. E o que o juiz fez ontem, já não sendo mais o caso competência dele, foi uma agressão que mais pareceu uma ação política do que uma ação de um magistrado. E registro as várias manifestações nas redes sociais feitas pelo governador Flávio Dino. E destaco aqui duas que lerei para os senhores. Diz o governador: tenho desde o início apontado a importância da Lava Jato, mas regras constitucionais e processuais não podem ser quebradas. Lamento muito, já em referência ao episódio ocorrido ontem. Muito difícil que a legalidade dessa interceptação telefônica seja confirmada quando do exame sereno e técnico das provas daí advindas. Disse mais o governador: há limites legais que, quando quebrados, resultam em grandes erros. Infelizmente, é o que, nesse momento, acontece com a Operação Lava Jato. Já concluindo, senhor presidente, o governador Flávio Dino já disse hoje de manhã: fui juiz federal por 12 anos, presidi a Associação Nacional dos Juízes Federais e, por isso, lamento atitudes recentes do juiz Moro. Finalizo ainda dizendo as palavras do governador: o que a Constituição manda, se suposta prova se relaciona com o agente público com foro no Supremo, só este tribunal pode decidir o que fazer. Não só o governador, que não é mais juiz, mas hoje é governador do Estado do Maranhão, se manifestou sobre o assunto. O presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, o juiz Gervásio Protásio dos Santos, também se manifestou nas redes sociais e disse: serenidade e respeito pelas instituições é o que se espera de quem já ocupou mais alto cargo do país. Aí ele acrescenta: foro privilegiado e a forma de indicação para o cargo dos ministros. Diz o juiz: um país
sem corrupção da sociedade, é uma exigência da sociedade brasileira. Mas esse objetivo deve ser trilhado tendo como norte as regras estabelecidas pela Constituição Federal. Palavras do presidente da Associação Maranhense, Associação dos Magistrados do Maranhão. Outro juiz federal, palavras dele, Marcelo Semer. Honestamente, acho a chicana de juiz mais grave do que a de réu. Juiz é garantidor de direitos, não xerife, acusador, salvador da pátria. Disse ainda a própria Polícia Federal, ontem, quando do vazamento, que após o processo ter sido enviado pelo Supremo e ter tido a determinação de suspender as escutas telefônicas, encaminhou as escutas feitas após o horário da determinação do fim da interceptação telefônica para o juiz Sérgio Moro, a quem cabe a responsabilidade de ter divulgado ou não. Diz ainda o advogado Adi Damos, Moro cometeu um crime e vai responder por isso. E a filósofa Marilena Chaui faz um alerta: há nas ruas um caldo perigoso onde se forjam ditaduras. Não só a filósofa Marilena Chaui, mas o filósofo, teólogo Leonardo Boff também se manifestou preocupado com o que está acontecendo. E aí, presidente, já me desculpando por ter passado tanto da hora, agora realmente finalizo alertando para o clima de instabilidade do país. Foram vistos ontem enfrentamentos em Brasília por aliados e por adversários do atual governo, em São Bernardo do Campo, em outras cidades do Maranhão. A radicalização que está acontecendo não é boa para o país. Existe um assanhamento exagerado de forças conservadoras, de forças de direita, tentando fazer com que haja retrocessos no país. E é claro que os militantes que não concordam com este movimento, que mais parece golpe do que a defesa da democracia, vão se manifestar. E digo, finalmente, repito o alerta feito por João Pedro Stedley, coordenador nacional do Movimento Sem Terra, que anuncia que o MST também irá reagir se rasgarem a Constituição e se insistirem no golpe contra o Estado Democrático de Direito.